Olá a todos, estamos aqui hoje reunidos num podcast muito especial para conversar sobre os 34 anos do Sindiprast. Então hoje nós temos aqui essa oportunidade maravilhosa de estarmos comemorando essa data festiva com nada mais, nada menos do que os fundadores do sindicato, do Sindiprast. Estamos aqui com o Amâncio, que participou ativamente da fundação, com o Hermínio e com o Vander, atual presidente. Então, nós temos uma oportunidade hoje, nesta data, como eu coloquei aqui, muito especial, de conversar sobre o Sindiprast, os motivos pelos quais ele nasceu, e nós temos aqui três pessoas que estão hoje, que vão nos brindar aqui com esses depoimentos, dizendo e apontando para onde que o Sindiprast vai a partir de agora, depois de 34 anos de existência com muito sucesso e muitos serviços prestados aos seus associados. Então eu quero aqui, dito isso, eu quero iniciar aqui nossa conversa nesse dia aqui festivo e alegre para todos, com o Vander. Vander, muito bom ter você aqui. Você hoje é o atual presidente do sindicato, do Sindiprast. Eu queria começar com você, depois eu vou passar para o Hermínio e para o Amâncio, fazendo uma pergunta para você, que é como é que foi esse momento embrionário do Sindiprast, por que ele nasceu, o que levou vocês aqui a estarem hoje possibilitando que nós comemorássemos os 34 anos de existência do Sindiprast. Com você a palavra, e eu faço essa mesma pergunta para os dois aqui, o Amâncio e o Hermínio, para iniciar o nosso papo aqui. Fica à vontade. Bom, primeiro uma alegria, né? A gente está comemorando aqui os 34 anos do Sindiprast e está aqui com figuras aqui que foram os pilares desse sindicato. Como foi fundado, acho que o Amâncio pode falar melhor, que ele é o fundador. Eu entrei depois, participei da fundação como empresa, mas o meu associativismo, ele vem da Certem, vem desde antes da fundação do sindicato. A minha empresa é de 1984, ela foi fundada, eu entrei na empresa em 85 e em 87 eu me filiei à Certem. Eu sempre gostei de participar de conversas, de debates, como forma de a gente também evoluir, né, como empresa e como pessoa também. Eu acho que o associativismo, ele estimula também a conversa, né? Você vê as pessoas, os diferentes, as opiniões diferentes, as divergências, e as opiniões divergentes, os debates, eles enriquecem, né? Tanto uma entidade quanto a pessoa e a própria empresa. Então, eu sempre fui muito, muito participativo nesse modelo. E aí foi a sequência. Foi a partir da participação, a Certem fazia muitos eventos, muitos congressos, muitos seminários, muitas palestras. Eu participava de todos. E aí fui conhecendo as pessoas, fomos engajando, aí vai um convite para participar de um evento aqui, um evento lá, né? Até que surgiu um convite para mim ser o diretor regional da Certem lá em Guarulhos. Isso antes ainda da fundação da Certem. E daí começou toda uma história, né, da necessidade de uma organização. Quando você começa a reunir pessoas notáveis, né, como era o caso da nossa entidade que tinha na época, começa a se discutir como a gente pode elevar a nossa representação, como nós podemos melhorar o nosso ambiente de negócios. E daí foi tendo a ideia, e aí as nossas cabeças iluminadas aqui que deram o pontapé inicial, e eu fui no embalo, viu? Certo. Então, deu tão certo a sua participação no sindicato que hoje você está eleito presidente aqui, enfim, e participando mais do que nunca ativamente do Sindiprast. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre as suas atividades e quais são as suas perspectivas para o futuro do Sindiprast. Mas eu queria passar então para o Amâncio. Amâncio, conta aqui para a gente, você que é um dos fundadores, literalmente, do Sindiprast, quais são as suas lembranças dessa época, o que você pode trazer aqui para os nossos ouvintes aqui de interessante. Sei que você tem muita coisa para falar, algo mais específico que você se lembre, e traga para a gente aqui, para a gente conhecer um pouco mais o Sindiprast. Era um momento difícil que nós começamos a pensar, né, em sindicato. Eu, Hermínio, e um grupo muito pequeno, era um grupo bem pequeno,
nós começamos a ter problema com a nossa área de serviço. Nessa mudança do governo militar para o governo democrático, nós começamos a ter alguns problemas, principalmente na Constituinte, 88. Daí nós começamos a trabalhar um grupo individualmente, e era muito interessante, porque nós dividimos um apartamento no Hotel Nacional, o Emílio lembra bem disso, dividimos um apartamento, 4 dormindo no mesmo quarto. Você imagina como era. Porque cada um pagava o seu, não tinha associação, não tinha sindicato que nos pagasse. E as empresas também, a maioria começando, não tendo muito recurso. Então, nós 4 batalhando e sempre falando, precisamos fundar um sindicato. E não era fácil, na época não era fácil. Não era fácil porque, primeiro, que até aquela data não se abria mais sindicato. Tinham que todas as áreas de trabalho ficavam penduradas no sindicato dos contabilistas. Mas aí começou a surgir a possibilidade de se abrir um sindicato. Daí eu, Emílio e alguns outros que o Emílio pode lembrar, começamos a pensar um pouco mais, a fazer uma pesquisa com os nossos pares que trabalhavam na mesma área, e alguns que trabalham até hoje. Começamos a pensar, vamos fazer isso, vamos fazer um ligar para o outro, aonde vamos fazer? Quem sabe alugamos uma sala, e muita gente contra, nós dois lutando com isso. Mas, enfim, quando começa a Constituinte, com essa abertura, começa a surgir muita gente querendo fazer, tendo posições contrárias ao nosso trabalho. Era chamado de locação de mão de obra, que era um nome pejorativo. Vocês são locadores de trabalhadores, vocês alugam mão de obra. Alugam gente. Alugam gente. Então, você imagina, aluga gente... Tinha um estigma enorme nessa época, então, né? Nossa! Daí nós combinamos. E pessoas como o Fernando Henrique, como o Covas, todos contra. Como é que vamos trabalhar? Lula, né? Lula começando. Como sindicalista. E outros senadores, como o Fernando Henrique, era uma briga constante. Daí quem conhece o Fernando Henrique? Maria Cristina, que você acabou de falar agora. Como é que nós podemos chegar lá? Não, Maria Cristina conhece o filho do Fernando Henrique, então vamos falar com ele. E explicar para o Fernando Henrique. Então vocês começaram com muitos desafios, hein? Muitos desafios, principalmente na Constituinte. Nós corrimos o risco de ter um artigo na Constituição proibindo o nosso trabalho. Chegou a sair, né, Amâncio? Foram vocês que reverteram, né? Nós revertemos. Chegou a sair essa proibição. Estava no projeto. Quando nós tivemos a grande sorte de um amigo nosso, que era o Michel Temer, de um amigo nosso, tá na Comissão de Constituição e Justiça. Foi, Emílio? Isso, então, depois do projeto. Vamos agora, então, diante disso que o Amâncio já passar colocou. Para o Emílio, essa briga... Não, essa história é interessante. Ninguém sabia disso. Pelo menos eu não sabia. Agora eu quero ouvir um pouco o Emílio para poder fazer o complemento. Lembra quem era o deputado? Essas dificuldades. Quem era o deputado? O deputado nasceu desse jeito? Dazo assim, Coimbra. Então, a história é muito longa, né, Eduardo? Bom, primeiro quero cumprimentar o Sindiprest, né? 34 anos não é pouco para uma entidade da área de serviços. O filho é de vocês, né? Uma entidade que defende um segmento muito combatido, né? Que se mistura muito a nossa atividade com a questão ideológica, com bandeira política. Então, essa foi a grande dificuldade que nós tivemos, estamos tendo até hoje, né? Essa mistura. Mas o Amâncio foi um personagem importantíssimo na nossa atividade,
Porque ele sempre teve ligado à relação ligado aos serviços da época, né? A empresa dele tinha vigilância, limpeza, e ele tinha uma relação muito importante nesse meio de líderes, pessoas que estavam lutando para sobreviver. Então, o Amâncio fez ele aglutinou essas forças, tá? E, felizmente, ele veio para a Sertem, e aí começou toda uma luta, né? Eu comecei nessa atividade mais ou menos em 1974. Você vê que a lei é de 74. Não é? A Sertem foi fundada em 1970. E eu comecei a trabalhar numa empresa chamada CELPS, que era a seleção de pessoal e que prestava serviço temporário. Naquele tempo, você não tinha lei, não é? Então, cada um fazia como queria a administração disso. Então, foi um momento muito rico. Eu vi, por exemplo, a entrega dos primeiros certificados, né, da regulamentação, da regularização das empresas do Ministério do Trabalho. Não tinham. Aí veio o secretário de Relações do Trabalho, eu acho que você estava lá, vamos assistir, aliás, uma foto desse dia, veio a São Paulo para entregar uma carta de registro. Então, todo mundo saía. Mas o mais importante foi o seguinte, a Sertem foi uma entidade, eu acho que uma das primeiras, juntamente com a entidade lá da limpeza, a começar a pensar institucionalmente. Para você ter uma ideia, nem a indústria, nem o comércio pensava nesse trabalho institucional, assim, muito próximo. Por quê? Porque os empresários estavam acostumados com o governo militar, que era só pedir, e a lei saía. Ninguém se preocupava em trabalhar no Congresso Nacional, onde a esquerda se organizou e trabalhou, aliás, fez o regimento interno da Constituição. Quem fez foi a esquerda. Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Lula. Tá? E aí, foi por isso que surgiu o Centrão, mas isso é uma outra conversa. Mas aí a Sertem começou a fazer esse trabalho, tá? E nós começamos a participar com figuras importantes, a Cristina, que passou por aqui, e nós tivemos uma pessoa muito importante para nos ajudar, que foi o jornalista Itaboraí Martins. Ele era uma pessoa muito difícil de se relacionar, mas de uma importância enorme, porque ele era diretor da área sindical do jornal Estado de São Paulo. Então, nos ajudou muito, ele é um dos que ajudou a criar essa lei, juntamente com o doutor Ian, uma peça fundamental na nossa atividade, Ian Wingreich, o homem da gravatinha, que era conhecido até hoje, quando você fala isso, né? Falando para o ministro lá, lembra? Ele lembrou. Na auditoria, ele lembrou. Ele lembrou. Bom, então, aí, muito bem, nós estávamos defendendo o trabalho temporário. É que a Sertem era só trabalho temporário nessa época. A Sertem era só trabalho temporário. Porque o que era? Nós, a intermediação de mão de obra, a alocação de mão de obra, era o patinho feio. Então, a Sertem mesmo, politicamente, não queria. O próprio Itaboraí falou, não vamos misturar as coisas e tal, porque o trabalho temporário já tinha no mundo inteiro. Você tem ideia? O Brasil, a lei de temporário do Brasil é a segunda do mundo. A primeira foi a França. Não é? E a nossa é uma cópia da lei francesa. Não vamos separar. Mas aí que entra, então, o ponto mais importante. Nós começamos a pensar, conversando com a Amâncio e mais algumas outras, Maria Helena, né? E, bom, se nós ganhamos, é um mercado que nós estamos participando, essa relação, né, de fornecimento e a administração de recursos humanos, por que nós vamos abandonar? E aí nós resolvemos enfrentar. E aí nós criamos também com o Amâncio uma entidade chamada Apreste. Muito bom. Que era mais terceirização, a Apreste. Mais terceirização. E o sindicato, ele saiu dessa... Isso. Porque esses fundamentos da terceirização, foi a Apreste que começou. Foi. A primeira cartilha de terceirização foi feita pela Apreste. E aí, Eduardo, só para te fechar então essa parte, a importância da fusão entre a Apreste e a Sertem, tá? Para se criar o sindicato. Muito então, bom. a partir do que nós fizemos essa fusão, que uma briga enorme internamente, porque a cabeça defendia o trabalho temporário, e nós achávamos que nós não devíamos abrir mão desse segmento que era nosso, que é o segmento de terceirização. E aí fundamos as duas e criamos o sindicato. Foi fundado o sindicato, tá?
E por quê? Também é bom deixar isso muito claro. Até então, quem fazia todo o trabalho institucional, né, como bem disse o Amâncio, né, quem pagava essas despesas, quem criava tudo isso, eram as empresas. Eram 10 empresários que bancavam tudo. Que bancavam todas as despesas, botando do bolso, etc. Tá? E aí o sindicato era uma maneira também de nós trazermos, né, não obrigatoriamente, mas compulsoriamente, as outras empresas para participar dessa guerra, então. Muito bom. Foi isso aí. Então, Emílio, excelente. As suas ponderações são muito importantes para a gente entender, Wander, que é o que eu queria colocar para você aqui. Aí, Amâncio, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas o sindicato, o Sindiprestem, pelo que eu estou entendendo aqui, organizou o mercado, deu estabilidade, acho que operacional e jurídica para as empresas. É isso que eu queria saber de você, Wander. Ao longo desses anos, o que o sindicato, que o Sindiprestem trouxe efetivamente para as empresas e, consequentemente, logicamente, para os trabalhadores que estavam vinculados a essas empresas. O que você vê aqui? Eu queria que você colocasse um pouco ao longo desse tempo, o que o Sindiprestem conseguiu trazer em termos de organização de setor, segurança jurídica, enfim. Eu queria te ouvir um pouco para você fazer uma pequena história desse percurso aqui. Então, eu vejo isso como uma construção de longo prazo. Então, nós estamos falando aqui, né, desde o início. Começamos com a Certem, depois a Prestem, e até chegar no sindicato. Como forma de você ter uma representação própria e direcionada aos interesses da categoria. Tanto de trabalhadores como de empresas. Porque você tinha os dois lados. Né? Tanto a questão de você fazer uma convenção coletiva mais ajustada, mais antenada às necessidades da Wander, e o que isso categoria. Beneficiou, então, as empresas? Então, aí beneficiou, porque assim, no início, como foi falado aqui, né, teve muita divergência, tudo, mas esse debate, ele enriqueceu a construção do Sindiprestem. Os pilares do sindicato, com esses debates, com essas divergências, eles ficaram muito sólidos, na minha opinião. Como presidente atual, então eu vejo essa solidez hoje do sindicato a partir da base que o Amâncio e o Hermínio construíram e outras lideranças, né, que participaram na época dessa construção. Então isso trouxe segurança para as empresas. E aí começou o debate para a gente mudar o perfil do negócio, porque como foi falado aqui, era locação, era um termo pejorativo, era precarização, e durante muitos anos nós convivemos com isso daí. E era um emprego formal. Né? Hoje a gente vê, depois da lei, depois de vários anos da lei, a gente vê que isso acabou. A precarização ela está em outro lugar, ela está na informalidade, no trabalho por aplicativo sem proteção, não na terceirização. A terceirização hoje é uma ferramenta, é uma prestação de serviço, né? Podemos dizer assim, que ela ajuda as empresas na competitividade das empresas. A partir da abertura da economia em 1990, que foi quando a terceirização ela começou a crescer, né? Porque aí já com esses fundamentos criados pela Prestem, então várias organizações se criaram. E o sindicato fundado em 91, ele veio na esteira da necessidade dessa organização. Então, por quê? Porque começou a aumentar muito o número de empresas no setor de terceirização. Então, a gente precisava ter uma representação própria e fazer convenções, que começou com convenção coletiva, né? Hoje o sindicato faz convenção coletiva uma vez por ano e o resto do ano trabalha em outras pautas importantes para o setor. Né? Muito importantes para a sobrevivência das empresas. Mas a construção do sindicato, essa base sólida que foi através dessas organizações anteriores, é que permitiu que a gente pudesse, né, trabalhar na lei, que demorou 19 anos. Né? Foram 19 anos de debate até a aprovação da lei da terceirização. E aí, no dia seguinte da aprovação da lei, sumiu esse negócio de precarização, porque a lei já trazia tudo aquilo que a gente já fazia. Que era o que? Emprego formal, carteira assinada, direitos, cumprimento de normas coletivas, né, com benefícios e salários ajustados às categorias e às funções que os sindicatos representavam, tanto laboral como patronal. Então, daí foi essa construção, né, sólida do sindicato. Então, hoje você entende que, pelo que eu estou deduzindo aqui,
que o Sindiprestem teve uma participação fundamental para organizar a atividade econômica das empresas que o Hermínio e o Armando citou, né? E conferindo segurança jurídica, inclusive, para elas poderem ter um sindicato que representa os seus interesses. E também, pelo que eu estou vendo aqui, né, Wander, vocalizar o sindicato. O Sindiprestem, me parece que ao longo desses anos possibilitou isso. Vocalizou os interesses dessas empresas para que elas pudessem otimizar as suas atividades com a proteção da instituição do sindicato. Porque, como você colocou aqui, o sindicato o Sindiprestem, presta serviço ao longo do ano todo para esses associados, né? Então, me parece que teve um ganho enorme para o setor e foi um divisor de águas. Amancio, se você pudesse citar um momento específico assim do Sindiprestem, assim, ao longo desses anos que você lembre assim, que foi importante. Aqui, cita aqui algo que você pode trazer aqui para a gente, aqui, como emblemático. Eu vou voltar para você. 2 anos antes da fundação do sindicato, ou 3 anos antes, durante a Constituinte, nós precisávamos de um parecer de um constitucionalista, ou de um professor, para ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós contratamos o professor Geraldo Ataliba, que hoje é um nome, já morreu, já falecido, que nos custou $5.000. $5.000 era muito dinheiro na época, muito dinheiro. A dificuldade que nós tivemos para conseguir, não tinha, o sindicato não existia. Então, foi das maiores. E a importância disso foi que não foi proibida a nossa atividade. Daí, nós temos que ter um guarda-chuva. Nós precisamos, não podemos sair correndo pedindo esmola para as empresas. Foi o que aconteceu conosco. Uma empresa dá um pouquinho, outra dá um pouquinho, mas foi o que aconteceu. Com a formação do sindicato, daí nós começamos a pensar grande. O Wander acabou de falar, lei da terceirização. Se não fosse sindicato, não haveria lei da terceirização. Outra que eu falo para todo mundo, a reforma trabalhista nasceu aqui. Não tenho dúvida. Quem trouxe Rogério Marinho, quem levou Rogério Marinho para discutir com as empresas, com toda a área da PAC e conservação, a área de segurança, foi tudo aqui. Muito bom. Quem fez o contato de Rogério Marinho com o presidente Temer foi aqui. Viu, Amancio, é bom lembrar. Muito bom. Muito bom. Viu, Eduardo? A reforma, ela iniciou. Você vê que a Certem era trabalho temporário, tinha a Prestem terceirização. Aí depois tinha um movimento que achava que um podia atrapalhar o outro. E o trabalho temporário ajudou a criar a terceirização e a terceirização ajudou a salvar o trabalho temporário. Porque a reforma trabalhista, se a gente puxar lá de como começou, ela começou com a proibição da contratação de trabalho temporário por intermediação, por empresas de trabalho temporário autorizadas, que era o chamado contratação direta. Então, ele eliminava isso. E a lei do trabalho temporário, nossa, hoje, é uma das leis mais avançadas do mundo de trabalho temporário, porque ela dá proteção para o trabalhador e ela impede que todo mundo vire temporário, porque, como era na Espanha. A Espanha, muita gente fala que nós copiamos a Espanha, foi o contrário, a Espanha copiou a nossa lei recentemente. Porque nós temos a trava lá, que é do motivo justificador para a contratação de temporário, que é o acréscimo ou a substituição transitória. Então, isso, ele põe uma trava aqui. Você tem um motivo justificador para a contratação, senão todo mundo viraria temporário. E da forma como estava sendo colocado, era assim, era contratação direta de temporário. Então, nós entramos, mostramos que tinha que ter essa regulação e daí ampliou. Porque aí nós conseguimos ampliar o prazo do trabalho temporário, que era de 3 meses, para cobrir a licença gestante, que já estava em 270 dias.
E aí também aí começou a discussão da coisa, da lei da terceirização. E aí aquele projeto, né, Hermínio? O Hermínio pode falar bem disso. Um projeto que era criticado, que misturava temporário e terceirização, foi o que salvou os dois setores. Foi o que permitiu aprovar a lei da terceirização e modernizar o trabalho temporário, com ampliação de prazo. Ou seja, no final das contas, você trouxe, o Cinepressing trouxe segurança jurídica, representação, otimizou o trabalho, potencializou os serviços, gerou empregos, gerou negócios saudáveis, organizou o mercado e trouxe estabilidade e segurança jurídica para o setor. Ou seja, é um ganho inestimável para todo o setor. Incalculável também. Vou dizer assim, porque a partir da lei da terceirização, nós vimos aí muitos fundos de investimento começarem a investir no setor. Criaram-se aí megas organizações. No final das contas, organizações. fomenta mais trabalho, mais negócio e mais emprego. Mais emprego e tudo dentro da legalidade. Então, isso mais bom. Ainda, mais ainda, trouxe dignidade Sim. ao trabalhador terceirizado. E é isso que eu queria ouvir de você, Hermínio. Você, dentro dessa história toda, Hermínio, você vou dizer assim, colocar dessa maneira aqui, o estrategista sob o ponto de vista legislativo institucional aqui do Cinepressing. Desde sempre você pensa e olha para a construção dos projetos de lei que ameaçam o setor, abortando aqueles que podem macular o setor, fomentando outros que podem ajudar o setor de serviços, terceirização e trabalho temporário. Queria que você contasse um pouquinho aqui da sua trajetória e eu queria que você focasse um pouco agora nessa construção, nesse olhar que você tem sobre a evolução legislativa do setor e nos trouxesse aqui um fato pontual aqui, relevante na construção dessa questão da legislação. Você já falou um pouquinho, mas eu quero que você traga um mais específico para mostrar para os nossos ouvintes aqui a importância das relações institucionais dentro do sindicato aqui, que é o que você faz junto ao Congresso Nacional, Parlamento, Câmara e Senado. É isso mesmo, Eduardo. Eu acho que o Cinepressing, você perguntou de um ponto importante, né, do Cinepressing, Almanza. Primeiro foi a fundação, né? O ponto mais importante foi a criação e a fundação do Cinepressing, apesar das forças contrárias. E o segundo, sem dúvida alguma, a lei de terceirização. Isso... Que todos vocês, e você em especial, vocês tiveram uma participação fundamental na construção dessa Trabalhamos lei. Muito nesse sentido. Foram quantos anos? 19 anos. Acompanhamos desde o início, né? Na verdade, a lei Vocês pegaram lá atrás, no começo, onde está aqueles bombardeios mais violentos contra a lei. Vale a pena até lembrar um pouco o porquê da lei de terceirização, né? O governo Fernando Henrique Cardoso, né, não sei se vocês lembram da época, ele lançou esse negócio da convenção coletiva, do acordado sobre o legislado. Foi o primeiro a discutir isso no Brasil, foi o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí teve uma discussão nacional e regulamentou-se o contrato por prazo determinado. Nós entendemos que o contrato por prazo determinado ia influenciar no trabalho temporário. E aí nós começamos a fazer um trabalho junto ao governo, especificamente do Ministério do Trabalho. E nós criamos um evento aqui em São Paulo, no Hotel Hilton, e trouxemos o então secretário executivo do Ministério do Trabalho, chamado Anastasia. O primeiro nome dele é o governador de Minas. Antônio Anastasia. Antônio Anastasia era o secretário executivo. Trouxemos ele aqui, não sei se você lembra disso. Lembro. Aqui no Hilton, fomos debater com ele. Tem até uma revista da Certa falando sobre isso. E a partir daí nós negociamos uma saída. Porque nós começamos a bater, principalmente o João Renato. Né? O João Renato bateu muito. Presidente do Cinepressing da época, bateu muito no contrato por prazo determinado. Criou-se até um problema político. Nós tivemos que resolver isso depois com a Maria Helena Diorio, né, que era a secretária. E aí, qual foi a saída? O Anastasia propôs que ele ia mandar um projeto de regulamentação da terceirização. Tá? Porque nós estávamos tentando que ele esticasse mais o prazo do trabalho temporário. Não é? Naquele tempo tinha já tinha, né,
uma renovação automática para 90 dias, nós queríamos mais, para competir com prazo determinado. E aí ele falou, vamos organizar então, vamos encaminhar um projeto de terceirização. E foi isso que ele fez. Nasceu aí, não é, a regulamentação da terceirização, começamos então a trabalhar. Antes disso, é bom que se fale também que o ministro Almir Pazuello tentou regulamentar a terceirização, só que o projeto dele não andou, porque ele incluiu diretamente a área rural. E aí a CONTAG, essa tão famosa CONTAG que está aí agora nas manchetes, que é uma entidade muito forte, sempre foi uma entidade muito forte, entidade sindical muito forte, bateu. Mas aí surgiu então a terceirização e nós seguimos em frente. E aí foi todo um trabalho político de muita paciência, de muita organização, de muita estratégia. Para você ter ideia, o primeiro relator desse projeto na Câmara dos Deputados foi o deputado, né, presidente da CUT, então, Jair Meneghelli. E aí nós temos que agradecer essa relação com o Ian, tá? E aí eu trabalhei muito com o Jair Meneghelli, muito. Por exemplo, um artigo que eu acho muito importante para nós hoje, que é bom que os empresários saibam, porque isso era um problema muito sério para nós, ainda é, que é a questão da saúde e segurança do trabalhador. Tá? Porque há uma dicotomia, quem que era o responsável? O empregador ou a empresa tomadora? Fala, lógico que é quem emprega, mas só quem emprega não tem influência nenhuma, né, de como você organizar essa questão da saúde dentro do tomador. E nós, então, eu propus para o Jair no relatório dele, e ele colocou que a empresa tomadora fosse responsável por essa questão. Importantíssimo, que é um dos divisores de água também. Porque muitas empresas, principalmente empresas de segurança e limpeza, que tinham problema seríssimo com essa área de saúde. Então, vejam o quanto foi importante isso para as finanças, para a economia do setor. Então é isso, né? Para não esticar muito, então, mas a lei. E aí aconteceu. O Amâncio falou só para completar, ele falou do parecer do Ataliba, general Ataliba. Isso aí veio logo após a Constituinte, porque o divisor de águas mesmo, nosso, Amâncio, foi na Constituinte. Foi aquilo que você falava. Nós ficávamos até de madrugada pegando aqueles pacotes de emendas da Constituição para encontrar alguma emenda que pudesse nos ajudar. A gente ficava a noite inteira fazendo isso. Ia ser proibido. Então, e aí nós conseguimos tirar por uma sorte, né? Aí foi uma sorte que nós tivemos teve um gerente do Bamerindos, que o presidente do Bamerindos investiu nele politicamente, o cara de Curitiba, e ele foi eleito, que agora me fuge o nome, que é lamentável, que era amigo do deputado Dazo Coimbra. Eu sei quem é. Deputado Dazo Coimbra. Eu lembro dele, mas não lembro o nome. Deputado Dazo Coimbra é o cara que organizou, era o cara que contava os votos da Constituinte, se podia ou não votar, e um dos líderes do Centrão. E o Dazo Coimbra foi o que fez a emenda para retirar. Já estava no projeto de Constituição, tá? E ele fez a emenda para excluir do projeto, e foi o primeiro artigo a ser votado. Aí teve importância. José Maria Imael, Dazo Coimbra, que foi lá. O conterrâneo seu do Paraná, que não esquecemos o nome. Então, não, mas tem o do Rio de Janeiro também, o Dornelles foi importante, Francisco Dornelles, que foram as pessoas que discursaram no momento lá para tirar isso. Tá? Então, muito essa é a importância de... Muito bom. Então, resumindo, primeiro, a fundação do sindicato, segundo, a lei de terceirização, e agora, com todo esse trabalho principalmente que o Wander vem desenvolvendo no sindicato, né, de fortalecimento institucional do trabalho temporário da terceirização. Você não queira saber, Wander, com essa tua visão maior, visão muito maior do que o nosso pequeno ninho, né? O Wander, o grande, sei lá, qual que é a palavra, não sei se é o status, mas a grande motivação, né, para que a gente pudesse crescer foi do Wander ter uma visão institucional e esse relacionamento com todos os setores. Então, o trabalho temporário e a terceirização está crescendo muito mais, mantendo tudo isso, apesar de que as entidades continuam batendo. Né? É importante falar que nós vencemos a CUT no momento deles.
governo Lula. A CUT é totalmente contra nós até hoje. Até hoje. E não conseguiu vencer a gente por um Muito trabalho do sindicato. Ou seja, o que a gente está ouvindo aqui são vou passar a palavra para você também, Wander, já para o Amâncio, são os benefícios inequívocos, né, que o Sindiprestem, esse sindicato, trouxe para os seus representados. Segurança jurídica, otimização das atividades, como já coloquei aqui, proteção tanto para as empresas quanto para os próprios trabalhadores. É um sindicato de empregadores, mas que também está olhando, e não tem jeito, para os trabalhadores também, porque, afinal de contas, é uma relação simbiótica entre empresa e empregados. Ou seja, o que nós vemos aqui é um sindicato, é um Sindiprestem muito atuante e que, por tudo que vocês falaram aqui, a gente ficou pouco tempo, mas deveria ficar até um pouco mais, por conta do que vocês têm de história para contar. Nós já verificamos aqui que a presença hoje do Sindiprestem, depois dos seus 34 anos, ela é inequívoca, fundamental e primordial para o sucesso do trabalho temporário e da terceirização no Brasil. Eu diria isso daqui porque é um sindicato que está aqui, mas que espraiou para todos os rincões desse país aqui a ideia do trabalho temporário seguro, da terceirização segura, com dignidade e com segurança jurídica. Nós estamos aqui, infelizmente, caminhando aqui para o nosso final aqui do nosso podcast. E eu gostaria, antes de encerrar, começar com você, Wander, depois eu passo para você, Amâncio e Hermínio, que vocês rapidamente, você colocasse aqui, Wander, depois, agora para a gente, como é que você projeta o futuro do Sindiprestem, quais são as suas expectativas, o que tem de importante para deixar para o nosso representado hoje aqui, que está nos assistindo e que vai nos assistir nesse podcast? Olha, Eduardo, eu vejo do que foi falado aqui, nós falamos da construção do sindicato, dos problemas, das divergências, que tudo isso daí ajudou na construção desses pilares hoje, que são esses pilares fortes, robustos do Sindiprestem. Muita gente não gosta de sindicato. Muita gente tem medo de sindicato. A reforma trabalhista, ao mesmo tempo que ela tirou a contribuição obrigatória das empresas, mas ela não acabou com o enquadramento sindical. Então, para nós, para os empresários do nosso setor, é um privilégio a gente ter um sindicato que representa a nossa atividade, Então, o mercado de trabalho está mudando, né? O futuro do trabalho ainda é uma incógnita. Nós estamos aí com um avanço das tecnologias, né? Nós temos aqui muitas categorias que vão sofrer um impacto muito grande sobre dessas tecnologias, principalmente inteligência artificial. E a construção desse futuro, ela passa necessariamente pela participação. Como o Hermínio falou aqui, o sindicato ele foi crescendo, foi desde a fundação, ele foi ampliando e chegou um determinado momento, né, mesmo na época da discussão da reforma trabalhista, da lei da terceirização, a gente não podia ficar isolado, porque ninguém faz nada sozinho. A gente teve que procurar fazer alianças, né, conversamos com a indústria, com o comércio, sistema financeiro ajudou muito, porque o sistema financeiro usa muito terceirização, comércio e indústria usa muito terceirização. Então, a construção disso, ela foi convergente com todos esses setores. Então, o que a gente... E esse futuro agora, ele vai ser... vai ter muitas mudanças e ele vai precisar da participação dos empresários. Porque a entidade, ela é movida por pessoas. Isso aí. Aliás, então, quanto mais... A palavra que eu me perdi aquela hora é vetor. Você é um vetor desse caminho. Entendeu? Tem sido, ao longo dos anos, o vetor desse trabalho institucional. De uma importância, talvez você não alcance a importância sua na passagem do sindicato para o crescimento do setor de serviço como um todo. Eu acompanho o Wander, nós acompanhamos o Wander nas discussões aí com outras entidades, é um líder natural, tá? Portanto, ele agrega valor, e isso é o mais importante para o presidente da entidade. Muito bom, muito bom. Obrigado aí pelas palavras. Então, nós já temos 2 depoimentos.
Então, então a parte, porque assim ninguém tem conhecimento tão grande a ponto de estabelecer políticas para o setor. Eu acho que isso é construção através do diálogo, do debate, da divergência, da convergência, mas no final você vai construir um setor que vai ser bom para todo mundo. Então, é isso que a gente chama. A construção e a participação das pessoas, a participação das empresas. Não tenham medo do sindicato. O sindicato não vai morder ninguém, não vai prejudicar ninguém. O sindicato ele está para ajudar as empresas. Ele vai abraçar, né? Ele vai abraçar. Aqui, esse sindicato é um sindicato de empresas. Esse sindicato nunca vai prejudicar nenhuma empresa. Ele vai sempre trabalhar em prol do setor, das empresas, do crescimento das organizações, trazendo soluções, procurando soluções, procurando as melhores soluções, tudo a partir desse envolvimento das pessoas. Nós fizemos um livro, né? Não sei se vai ser mostrado aqui, mas esse livro aqui, ele conta toda a história desde a fundação. Já vou deixar o livro aqui, você já pode falar do livro. Posso falar do livro, já, né? Então, todos os associados já receberam. Nós contamos aqui toda a história do sindicato, está registrada aqui, todos esses feitos, tudo que foi falado aqui de forma resumida. Uma parte do que foi dito aqui está aqui, né? Uma parte do que foi falado está tudo aqui, no livro. Tá? Com os principais atores, enfim, a construção. E todos os associados têm o livro. E todos os associados receberam o livro. Quem não recebeu pode pedir aqui. É só se associar, você vai ganhar um livro. Então, eu não sei, já é palavra final? Já é a palavra final. Então, depois eu vou passar para o Amon, se permite. Então, o que o sindicato quer e pede é essa participação, é esse engajamento. É só assim que nós vamos construir um futuro para o nosso setor. Um futuro que vai atender todas as necessidades do nosso setor. Então, acompanhem tudo aquilo que a gente faz pelas redes sociais, tem os informativos. Quem não tiver o e-mail atualizado, atualiza o e-mail aqui na nossa secretaria para receber todos os informativos, todos os boletins jurídicos, né, de mercado, das ações, tudo que está acontecendo no mundo do trabalho e no nosso setor, a gente está sempre acompanhando e sempre atento. Então, participem, né, e que só assim nós vamos conseguir construir um futuro muito bom para o nosso segmento. Muito bom. Obrigado, Wander. Eu vou deixar então agora, Mâncio, qual é a sua mensagem aí para os nossos ouvintes finais aí sobre o nosso papo de hoje? Né, numa metáfora, que aqui é uma casa de família. É uma casa de família. É a casa do empresário. É a casa do empresário. E vamos colocar o Wander como o pai. E como todo pai, ele é um pai aberto, né, que conversa, que discute, que aceita. Ele está aberto para uma conversa. Então, a importância desse nosso bate-papo é isso. E a importância dos associados participarem efetivamente, conversarem, ligarem para cá. Eu quero conversar com o Wander. Ele está sempre aberto para atender, para conversar, para explicar, para aceitar sugestão, para brigar. É a sua casa. Muito bom. Muito bom. Essa é a minha. Muito bom. Obrigado, Amâncio. Vamos lá, Hermínio. Ficou para você aqui. Final, complementar é o seguinte. O Sindipres, né? Aliás, primeiro quero agradecer a sua eu também tenho que agradecer coordenação. O Eduardo, a condução do Eduardo brilhante. Obrigado. Brilhante. Já pode, né? Já posso me firmar definitivamente como âncora aqui no Sindipres. Estão me chamando aqui. Um bom caminho por aí. Se eu não der certo como advogado, eu já estou aqui, já tenho Não, mas não podemos perder o advogado que você é também. Não, mas o Sindipres tem a importância do Sindipres não se... Aliás, vou dar só um exemplo aqui, né? A partir do momento que o Wander assumiu, antes também, teve o João Renato também trabalhou muito politicamente. O Oscar já foi mais internamente, o Ian também politicamente, mas o Wander, nessa área institucional, é o diferenciado. Eu vou dar só um exemplo para você, querido associado, sobre a importância do trabalho do sindicato. Hoje, o Sindipres e a FENACER atuam lado a lado, não é? nos grandes temas do Brasil, reforma tributária, o caso da reforma trabalhista, todas as discussões aí da mudança da legislação, a discussão no Supremo Tribunal Federal com a Justiça do Trabalho, nós estamos participando efetivamente, nós estamos lá dentro. Na Justiça do Trabalho, nós somos
amigo da corte em vários processos. Não é? Agora está tendo essa discussão aí da estabilidade da gravidez, importantíssimo para o segmento. PCD. PCD, as cotas, estão há quanto tempo trabalhando nas cotas, tá? Para tentar aí amenizar um pouco esse trabalho. Mas vou citar só um exemplo. Tem um projeto que está no Congresso parado já há 2 anos, que aumenta em 30% o adicional de portaria. Dá para você imaginar aí o que seria isso em termos de custo para as empresas? Tá? Porque hoje, você pegar um condomínio, não é? 80% do custo do condomínio é a folha de pagamento. Você põe 30% em cima, tá? Vai inviabilizar todos os negócios. Esse projeto, com muita luta, porque é um projeto que, né, agrada aí o meio sindical, tá nessa luta e esse projeto está lá mais ou menos. Só para dar um exemplo da importância do trabalho de pensar grande, que eu estou dizendo aqui na administração do Wander. O Sindipres hoje, tá? Ele não é coadjuvante, né? Ele participa diretamente dessas grandes discussões e temos grandes vitórias. Venha para o sindicato para saber essas histórias no dia a dia, o que está acontecendo, o que o sindicato já fez e pode fazer pelo teu negócio. Muito então é bom. importante você ter essa visão, meu caro, e venha para o sindicato sim. Venha cobrar aqui, não é? Da diretoria, melhorias, etc. Esse é o mais importante. Bela e parabéns, mensagem. Sindipres, por 34 Muito anos. bom, bela mensagem. Eu vou fazer então, eu vou encerrar aqui. Muito bom, Emílio, uma boa mensagem, bela mensagem. Eu vou encerrar então aqui fazendo uma menção aqui, Wander, se você me permitir, lembrando todos os presidentes que te antecederam. Aqui, temos até aqui um bolo, aqui, ó. Temos até um bolo aqui. Então, já na presença do bolo, eu já quero fazer então essa última menção, logicamente, a todos os precedentes os presidentes que te antecederam, a atual diretoria aqui do Sindipres e também os outros diretores que passaram por esse sindicato, e em especial aqui a equipe, os trabalhadores, todos que estão aqui, e o staff todo do Sindipres, na pessoa na pessoa de alguém que realmente a gente tem muito a agradecer e preza muito, que é a Joelma. Então, no nome da Joelma, eu faço a menção a toda a equipe. Vem aqui, Joelma. Você vai participar aqui da nossa festa. Eu faço a menção ao agradecimento a toda a equipe, o jurídico, o staff, todos aqueles que estão aqui. Vem aqui, Joelma. Todos aqueles que estão trabalhando, estão aqui com o sindicato e conosco e chegaram aqui nos 34 anos juntos. Você não está desde o início, mas está quase, né, Joelma? Mais de 20 anos. Nossa. Mais de 20 anos. Entrou com 14. Então, pois é. Por aí. Então, em nome da Joelma aqui, eu estendo aqui as nossas homenagens a todos aqui que participaram desse crescimento e da vida e daquilo que o Sindipres tem hoje e representa para as empresas de prestação de serviço e para as empresas de terceirização e para todos os trabalhadores que estão nelas, inclusive. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença virtual de todos. Temos agora aqui, para encerrar aqui, nosso bolinho. Eu sinto muito não poder dividir um pedaço de bolo com você que está do outro lado da câmera, mas a gente divide o nosso amor, nosso coração. E, Eduardo, não podemos esquecer também, tem uma pessoa que participa da história do sindicato. Olha lá. Que a Mercedes, que está lá, vem aqui, Mercedes, vem aqui, vem aqui, Mercedes, vem aqui, verdade também. Então aqui nós temos aqui, pois é, muita história. foi quase sócio fundadora, junto com o Calvé, aproveitar, Calvé, vamos aqui, já que você está aqui, você vai sair na foto, você vai sair na foto com todo mundo aqui, imagina, obrigado. Gente, obrigado mais uma vez. Esse bolo aqui nós vamos cortar então aqui depois, né, que a gente encerra. Aliás, aqui. Isso aqui nada mais que o bolo, né, Wander? O que é o Sindipres? Aumentar, crescer cada vez mais Exatamente. Bolo para ser melhor dividido. Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso aí. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Estejam todo conosco time. nos próximos Podprestem aqui. E muito obrigado Vamos lá. por me 1, 2, 3. proporcionar. Parabéns, Parabéns, Sindipres! Aê! Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado.